Shalom, irmãos. Que a paz e o amor de Deus seja e esteja no coração de cada um. Amém? Essa manhã estava orando, Deus já colocou uns ensinamentos na minha vida e ontem Ele tocou profundamente o meu coração e uma palavra que eu recebi há alguns anos atrás. Porém, orando hoje de manhã, Ele me passou outro ensinamento e pediu para que eu passasse para vocês que hoje essa palavra era necessária. Eu gostaria que vocês abrissem o livro em João, capítulo 10, versículo 17. Amém? Assim disse Jesus: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu dou a mim mesmo a dor. Tenho poder para dar e poder para torná-la. Esse é mandamento que recebi de meu Pai. Amém? Irmãos, a gente conhece as histórias de reis, as histórias que vêm dos nossos antepassados. E lá, quando a gente olha para um rei, a gente sabe que ele tinha poder para mandar matar, para mandar prender, para mandar soltar, para perdoar dívidas, né? Para colocar dívidas, para tirar tudo que tinha. E a gente olha Jesus. Jesus tinha muito mais que um rei. Não só tinha, mas tem. Jesus tem poder dado do Pai. E aqui ele diz, quando ele ia ser preso, ele disse: ninguém tem poder para me tirar daqui. E ele poderia naquele instante falar: caia chuva, caia trovão, morra, abra um buraco. Poderia ter feito isso. E ele não fez, porque ele tinha um mandamento a ser cumprido, né? E muitas vezes na nossa vida a gente acha que Deus não nos ama, que Deus esqueceu da gente, que a gente muitas vezes só sofre. Mas Jesus veio aqui e muito antes de você nascer, como mandamento, Ele disse: eu me entreguei por amor. Aleluia. Amor a você. E Ele diz a vocês hoje: o Pai o ama e me entregou lá por amor. Ele poderia ter feito várias coisas, mas Ele escolheu o amor. O amor é mais forte do que muitas coisas, e vocês não podem deixar de acreditar no amor. O amor é mandamento, o amor é ensinamento. Por isso, jamais acredite nas coisas que as pessoas que são usadas pelo inimigo coloquem no seu coração e na sua vida. Vocês não podem acreditar que Deus não os ama. Deus os ama, por isso entregou o seu Filho naquela cruz para levar os nossos pecados e nos libertar e sermos livres de acesso direto ao Pai. Amém? Que as palmas recebam essa administração e o ministério de louvor. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Você que pode, fique em pé na presença do Senhor. Que nessa noite a paz do Senhor Jesus, ela enche o teu coração. O Senhor é aquele que cuida de você em todos os momentos. E mesmo quando parece que o Senhor ele está em silêncio, Ele continua cuidando da sua vida. Ele continua ouvindo a sua oração, Ele continua ouvindo o seu louvor, Ele continua sondando o seu coração. Que nessa noite a gente possa entregar um louvor de adoração ao Senhor.
Um louvor de quem conhece e sabe quem Ele é. Que Ele é o Deus soberano sobre a terra e os céus. E que ainda que a tempestade esteja se levantando na tua frente, ao teu redor, os teus olhos eles devem continuar fixos no Senhor. É dele que vem o teu socorro, é dele que vem o teu auxílio. É no Senhor que você encontra tudo aquilo que você precisa. Toda resposta, toda dúvida que você tem hoje, você vai conseguir aqui no altar dele. Então entregue tudo que precisa ser entregue no altar e deixe que o Senhor tome conta daquilo que não é para você tomarmos conta, amém? Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, todo mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando você entra na presença do Senhor e você abre o seu coração para Ele, Ele te escuta em cada detalhe. Ele acolhe a sua oração, Ele acolhe a sua entrega, o seu louvor, Ele acolhe suas lágrimas. Quando você fala com o Senhor, eu e você nós temos acesso direto ao Pai.
Nós podemos entrar na presença do nosso Pai e obter ajuda no tempo da necessidade. Isso porque o Senhor Jesus lá na cruz, Ele abriu para mim e para você um novo e vivo caminho, no qual Ele, sendo um sumo sacerdote eterno, Ele penetrou e adentrou os céus e nos deu livre acesso ao Pai. Nessa noite, não jogue fora tudo isso, mas entre na presença do Senhor. Eleve o seu louvor no mais alto, porque os céus eles vão se abrir a teu favor. E quando o Senhor abrir a sua boca para falar com você, não há quem possa falar o contrário. Que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. E quando o Senhor se manifesta, tudo aquilo que está retido no alto dos céus, Ele se manifesta sobre a sua vida. Entre na presença dEle nessa noite. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Graça e paz, queridos. Olha para o teu irmão aí. Vê se você vê alguma coisa diferente nele. Hã? Você está vendo alguma coisa diferente? Mas tem. Mas tem. Você e eu, nós temos a marca do Senhor Jesus Cristo em nós. Eu e você temos a marca do sangue de Jesus em nós. Amém? E é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite. Sobre a marca que eu e você temos. Uma marca preciosa que o Senhor Jesus liberou para mim e para a sua vida. Amém? Abre aí, sem demoras. Efésios, capítulo 2. Ramastika larai shaharabas. Halarabas ken halhartidi biosen hasharabaras. Haide me achou de cantar Ramassuia, Pai Todo-Poderoso, Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui, Senhor Jesus querido, nessa noite para aprender mais de Ti. Nós estamos aqui nessa noite para estar mais perto de Ti. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós queremos Te ver, porque nós queremos Te ouvir, porque nós queremos Te sentir. Então eu te peço, Senhor, revela-te a nós através da Tua poderosa palavra. Revela-te a nós, Senhor, através das Escrituras Sagradas. Continue falando ao nosso coração nessa noite. Assim como o Senhor falou na palavra de abertura e demonstrou o seu imenso amor, também o Senhor falou conosco através dos louvores da dança profética. O Teu fogo já está neste lugar. Eu te peço, ó Pai, continue falando através da Sua palavra poderosa. Prepara os nossos corações, Senhor, e a nossa mente para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos estar alinhados contigo, fixos, ó Pai querido, naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que nada nos distraia, que nada nos impeça de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz nessa noite, porque o Senhor tem para nós, Rabassui, um banquete, porque o Senhor tem para nós, Senhor Jesus querido, preciosidades para liberar nessa noite. Então que nós possamos, Senhor Jesus, estar prontos para ouvir e receber a Tua palavra, e que essa palavra se manifeste em nós através da prática dela. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém? Amém. Ele está aqui. Eu creio. Existe uma nuvem misturada com fogo aqui. Ela está sobre nós. Ela desce se eu e você atrairmos. Essa nuvem desce se eu e você atrairmos. Deus maravilhoso, Deus santo, santo. Pode se sentar no seu lugar. Pode deixar a palavra aberta aí. Efésios 2, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. O que é que nos aproxima de Cristo? O seu sangue precioso. Pode se sentar. Amados, algumas pessoas têm até medo da palavra sangue, né? Pode nem ouvir falar de sangue, já fica com medo, já fica nervosa. Mas o diabo também tem medo do sangue de Cristo. O diabo, ele se apavora
com o sangue de Cristo, porque Ele sabe que é através do sangue de Cristo que eu e você somos libertos. Porque Ele sabe que é através do sangue de Cristo que os nossos pecados são perdoados. Porque Ele sabe que é através do sangue de Cristo que nós somos purificados, santificados. Então o inimigo, ele tem aversão do sangue de Cristo. Mas nós precisamos entender o poder que há no sangue de Cristo. Muitas vezes nós usamos como chavão: o sangue de Jesus tem poder. Mas a gente devia pensar bem, entender o que a gente está dizendo e viver aquilo que estamos falando. E se nós formos observar bem, há um poder grandioso no sangue de Jesus. E nós precisamos aprender sobre isso. E como eu disse no início, eu e você, nós temos uma marca. Essa marca do sangue precioso. Mas o Senhor tem um mistério para nós nessa noite. Através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. Amados, se nós formos observar, desde Gênesis, quando o Senhor lá, em Êxodo, também, quando o Senhor tirou o seu povo da escravidão lá do Egito, a última ordenança foi para que eles passassem no umbral das portas o sangue do cordeiro, e fosse ali, tampado, vamos dizer assim, todos os ídolos que tinham ali no umbral da porta dos hebreus, que era assim que era. Da mesma maneira que aquele sangue ali tinha um significado, tinha um propósito, ao qual o anjo da morte passava longe se tivesse a marca ali naquela porta. Eu e você precisamos carregar na nossa vida a marca do sangue. Nós precisamos ter na nossa vida a marca do sangue de Cristo, a ponto do inimigo olhar para nós e o espírito de morte tem que passar. Amém. A ponto do inimigo olhar para mim, para a sua vida e bater em retirada, porque nós temos uma marca preciosa, nós temos uma identificação de quem somos. E há poder no sangue de Jesus. Por isso a gente precisa conhecer o que a palavra diz sobre o sangue de Jesus. A gente precisa entender que não é uma marca qualquer, que não é uma identificação qualquer que nós carregamos, mas é algo precioso da parte do Senhor. E vamos lá. O poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder de perdão. Em 1 João 7 diz assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amados, quando nós clamamos o nome do Senhor Jesus, quando nós buscamos a Ele, nós recebemos esse poder do sangue de Jesus do perdão. É através do sangue de Jesus que eu e você recebemos o perdão. Quando nós nos voltamos a Ele, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, pedimos perdão dos nossos pecados, assumimos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e como Messias, o Cristo vivo. Aí Ele libera para mim e para você, através do sacrifício na cruz, o poder do sangue dele, o poder do perdão do sangue que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, verteu o seu sangue para perdoar o meu e os seus pecados. Então eu preciso entender que eu preciso ser perdoado, que nós temos pecado, que nós somos falhos, e o sangue do Senhor Jesus garante para mim e para você o perdão dos pecados. A palavra do Senhor também diz em Apocalipse 7:14 que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E também somente através do sangue de Jesus nós podemos ser lavados de nossas culpas e voltar para Deus. Quem está com Jesus não tem mais a condenação do pecado por causa do sangue de Cristo Jesus. Então, por causa do sangue de Cristo Jesus, o inimigo não pode mais nos acusar. O inimigo não pode mais
uma vez que o sangue de Cristo não encobriu os nossos pecados, mas apagou todo o pecado em nós, porque Ele pagou toda a dívida por mim e por você. Amados, aquele que nos ama, nos deu o seu sangue para lavar os nossos pecados. O sangue do Senhor Jesus tem poder de santificação. Em Hebreus 9,14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Em Apocalipse 22,14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A palavra do Senhor diz que nós precisamos estar santificados para a gente ver ao Senhor, que a gente precisa estar em ordem para vê-lo. E aqui a sua palavra fala muito claro que nós precisamos ter as nossas vestes limpas, purificadas, para que a gente possa entrar pelas portas da eternidade. Aleluia. Então nós precisamos ter em nós esse sangue purificador, porque é somente através do sangue de Jesus vertido na cruz que eu posso alcançar a santificação, que eu posso alcançar a purificação da minha vida e da minha alma. Aleluia. Se eu não entender e não valorizar o poder do sangue de Cristo em mim, as minhas vestes continuarão manchadas. E a palavra do Senhor nos ensina que é dia a dia. Uma vez lavadas as vestes, elas estão lavadas para sempre? Não. O sangue de Jesus, ele é eterno, o poder dele é eterno. Só que as nossas condutas, o pecado pode fazer com que as nossas vestes se sujam novamente, e a gente perca a santificação que um dia buscamos. Mas o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Obrigado, Jesus. Amados, para nós, por si só, é impossível a gente ser santo. Mas a gente pode ser santificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nós, por si só, por seres que somos falhos, é impossível a gente ser santo. Mas o sangue de Jesus nos leva à santidade, nos leva a ter intimidade com Ele e a conquistar a santidade diante dEle. Quando recebemos Jesus no nosso coração, amados, Ele vem com seu poder branqueador nas nossas vestes. O sangue de Jesus tem poder da adoração. A palavra do Senhor diz assim em Hebreus 10, 19 e 20: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amados, se não fosse o sangue do Senhor Jesus Cristo, a gente não tinha como entrar no Santo dos Santos. Porque a palavra do Senhor diz muito claro aqui, ó, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos abriu o caminho. O sangue de Jesus nos deu uma oportunidade de termos uma intimidade muito maior com o Senhor, de entrarmos ali pelo véu, de adorarmos, como a palavra do Senhor diz lá em João, adorarmos como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E esse acesso livre foi ganhado, foi conquistado por Jesus através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Então, se não fosse o sangue do Senhor Jesus vertido, até hoje os sacerdotes estariam lá fazendo a expiação do pecado. Mas uma vez que o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor de você, ele disse: olha, pode vir que o caminho está aberto, pode
Jesus garante que eu e você adore ao Senhor como Ele deve ser adorado. Que o sangue de Jesus garante acesso para mim, para você estar face a face com Ele. Nós não podemos negligenciar esse poder poderoso do sangue de Jesus. Hoje eu e você somos libertos para adorar. Nós somos libertos para adorar por causa do sangue de Jesus Cristo, o Senhor. Amados, se fosse depender de nós, a gente era incapaz de comparecer na presença do Senhor. Mas o Senhor Jesus nos deu o passaporte. Um passaporte vitalício de livre acesso para mim e para você. Ele com seu sangue abriu um novo e vivo caminho. E por esse caminho quem entra não se perde. E por esse caminho quem anda não se desvia. Aleluia. Nós precisamos receber esse poder do sangue de Cristo para adorarmos ao Senhor como Ele merece. Em Cristo Jesus, como nós lemos aqui em Efésios, olha só, antes a gente estava longe. Através de Adão entrou o pecado e o homem ficou longe do Senhor Jesus. O homem, ele passeava com Deus lá no Éden. Eles conversavam, eles se ouviam. E através do pecado houve um distanciamento. Mas o sangue de Jesus nos fez aproximar de novo do Pai. Nos trouxe de volta para junto do Pai, aonde nós podemos ouvi-lo, aonde nós podemos senti-lo. O sangue de Jesus é a chave que abre o céu. Você sabia disso? Que o sangue de Jesus é a chave que abre o céu? Você quer algo para a sua vida? Você quer ter o céu aberto na sua vida? Clame pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus fala. O sangue de Jesus nos dá poder para vencer o inimigo. Tomou posse? Amém. Apocalipse 12, 10, 11 diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o vencerão, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram mais as suas vidas até a morte. É o sangue de Cristo Jesus que nos garante a vitória. É simples assim. É o sangue de Jesus que faz a mim e a você vencedor. É o sangue de Jesus que nos capacita para toda e qualquer peleja. É o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que traz para mim e para você as vitórias e a herança que a Bíblia nos dá. Você quer ser vitorioso? Deixa o sangue de Jesus escorrer na sua vida. Deixa o sangue de Jesus verter na sua vida. Há uma nuvem de fogo e glória. O sangue de Jesus tem poder para resgatar e redimir o perdido. Atos 2, 20, 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Eu e você, nós somos resgatados por causa do sangue.
Eu e você fomos redimidos por causa do sangue. Amados, a palavra resgatados na língua grega, ela significa algo como que soltar, preço de redenção, expiação, resgate, libertação, livrar, salvar. Literalmente quer dizer dinheiro de resgate, preço pago para redimir os cativos. Essa é a palavra que é usada metaforicamente a respeito do resgate de Cristo na cruz por nós. Ele pagou um preço. Nós éramos escravos, perdidos, culpados, pecadores. A sentença era minha, a sentença era sua. E Ele pagou um alto preço, o preço de sangue. Ele não pagou baratinho por mim e por você, não. Ele pagou o preço de cruz. Ele pagou a nossa dívida. Ele nos soltou. Ele nos libertou. Ele nos fez livres. E mais, Ele não apenas nos soltou, Ele limpou lá o nosso currículo através do seu sangue. Porque se nós formos analisar, uma pessoa que é presa, ela fica ali com o nome marcado. Mesmo cumprindo a sentença, você vai olhar lá, tá lá. Não é não? É. Mas com Jesus não é assim não. O Senhor Jesus, Ele limpa a ficha. Ele limpa o passado. Ele pagou o preço, pagou a nossa dívida, pagou aquilo que era nossa culpa. Ele se fez culpa por nós, pecador por nós. E Ele limpou a nossa vida. E nos deu uma outra oportunidade de começar de novo e viver as preciosas bênçãos que Ele tem para nós. Aleluia. Nós estávamos sentenciados não somente à escravidão, mas à morte eterna. E o Senhor Jesus tirou essa sentença de nós e nos deu uma outra de vida e vida eterna com Ele na glória. Aleluia. Apocalipse 5:9 diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo: Tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. O Senhor Jesus, Ele não deixou nenhum para trás. Ele comprou todo mundo. Aqui diz que Ele comprou, olha só, homens de toda a tribo com o sangue dele, homens de todas as nações, todo o povo, toda a raça. Ele comprou com o seu sangue. Comprou para Deus. Olha que coisa linda. Ele comprou para Deus a minha e a sua vida. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Meu Deus. Ele te ama. Eu também te amo, Senhor. O sangue de Jesus tem poder para purificar. 1 João 7 diz assim: se no entanto andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então os nossos pecados são purificados, apagados, anulados pelo sangue de Cristo Jesus. E um dos que eu acho mais lindo, que é o que nós lemos no início: o sangue de Jesus tem poder de nos aproximarmos dele. Você já imaginou? Porque quando a gente fala de Deus, a gente imagina que Deus está lá longe, né? No céu. Mas olha o amor do Senhor.
Deus que permitiu que o seu único filho viesse e padecesse todas as coisas por amor de nós. Permitiu que o seu filho vertesse o seu sangue, só para ficar pertinho de mim e de você de novo. O sangue de Jesus tem o poder de nos aproximar dele. Deus estava com saudade do homem. Deus estava com saudade de nós. Então ele enviou Jesus, só para poder ficar perto de nós. Porque ele não nos olha mais como criaturas, mas ele nos olha como filhos e filhas. Nós fomos aproximados num só corpo com Cristo através do sangue. Nós fomos aproximados num só corpo com Jesus através do sangue. O sangue de Jesus tem poder para justificar. Romanos 5, 9 e 11 diz assim: agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriarmos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Então, nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Amados, justificado, como nós já sabemos, significa ser declarado justo por Deus, livres da culpa do pecado. E por que muitas vezes a gente insiste em carregar a culpa do pecado? Nem o inimigo vai estar acusando a gente, porque já entendeu que o sangue de Jesus está em nós, mas a gente se acusa daquilo que a gente fez. A gente não se perdoa muitas vezes de ter feito algo errado. E o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: o meu sangue já passou por aí. Não carregue mais esse peso. Esse peso não é mais seu. Se eu e você aceitamos Jesus como nosso único e suficiente, permitimos que o sangue dele passe em nós, nos marque como propriedade dele, nós não podemos deixar nem o diabo nos acusar e também nem ficar nos acusando. Nós também precisamos nos perdoar. Obrigado, Deus. Justificados significa ser declarado justo por Deus, livres da culpa do pecado através da fé em Cristo Jesus. Amados, é um ato judicial divino, onde Deus, em sua graça, perdoa os nossos pecados e nos considera justos, e não com base nas nossas obras, mas com base na obra redentora de Jesus. Meu Deus. Tudo vem de Jesus. Tudo passa. O sangue de Jesus tem poder para nos dar paz. Está precisando de paz? Tem muita perturbação aí em volta? Tem muita situação tirando o teu sono, tirando o teu sossego, tirando a tua paz? Deixa o sangue de Jesus passar aí hoje. Colossenses 1:20 diz assim: e por intermédio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Nós temos a paz graças ao sangue de Cristo Jesus. E por que muitas vezes a gente fica ansioso? Por que muitas vezes a gente fica medroso? Por que muitas vezes a gente fica agitado, estressado? O Senhor Jesus nos garante uma paz que excede o entendimento, quando nós temos a certeza de quem Ele é de fato. E de quem Ele significa de verdade na minha vida. Porque como eu disse no começo, eu não posso simplesmente fazer disso um chavão. O sangue de Jesus tem poder? Não. Eu tenho que entender que esse sangue teve um propósito
sacrifício de Jesus que verteu o sangue. O sangue de Jesus tem poder para nos dar vitória. Aleluia. O sangue de Jesus, para encerrar, tem poder de ressurreição e vida eterna. João 6, 54 ao 56 diz assim: todo aquele que comer da minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Seremos ressuscitados no último dia pelo poder do sangue de Jesus. O que está dizendo aqui? Intimidade. Eu nele, ele em mim. Ele na minha carne, eu na carne dele. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Junto com ele, um em Cristo, enxertados na videira, nós seremos ressuscitados pelo poder do sangue de Jesus. Se eu e você queremos ver o Senhor Jesus na glória, é através do poder do sangue. Se eu e você queremos ser ressuscitados, né? É pelo poder do sangue. E muitas vezes, amados, a gente sabe que o poder que o Senhor Jesus nos garante o poder do seu sangue, mas a gente não vive. A gente sabe tudo da teoria. Sabe quando você vai fazer a faculdade? Você faz a faculdade, você estuda, você rala e você vai. Nossa, agora me formei, estou pronto. A hora que você vai entrar no mercado de trabalho, não é nada daquilo que você estudou. Foi só comigo isso? É totalmente diferente. Eu saber a teoria e viver a prática. O Senhor Jesus, Ele não quer que eu e você saibamos teoria. Não estou dizendo que a palavra não é poderosa, não é isso. Só conhecer, mas eu preciso viver. Eu preciso praticar. Eu preciso ter a palavra em mim. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que o seu sangue carrega a assinatura de Cristo? Você sabe ou não sabe? Não pode mentir. Sabe ou não? Ah, eu acho que você não sabe. Acho que você vai aprender hoje. Não, nós temos a marca, sim, amado. Antes da pastora pedir para mim pregar, o senhor normalmente ele fala comigo assim, né? Eu estou no meio do culto, o senhor fala comigo sobre um tema. E ele falou comigo, eu estava escutando a pregação da apóstola, e o Senhor Jesus falou comigo: você tem a marca do sangue. Você tem a minha marca em você. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, né? E aquilo ficou no meu coração. Antes da apóstola pedir para mim pregar hoje: você tem a marca do sangue de Cristo. Você tem a minha marca em você. Do sangue em você. Eu falei: nossa, Senhor, glória a Deus, mas eu quero aprender o que é isso aí. Aí a apóstola pediu para mim ministrar. Eu falei: então o senhor quer falar de sangue, então vamos falar do sangue. E amados, a gente vai estudar, né? Porque não é fácil estar aqui não. E ouvindo uma das pregações da pastora Carla Damasceno, ela trouxe exatamente isso que o Senhor tinha falado comigo. Você carrega em você a marca do sangue de Cristo. E nós carregamos em nós essa marca poderosa, a marca do nosso Criador. E essa marca está lá no nosso sangue mesmo, nesse sangue que corre aí nas suas veias. E Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Nós entendemos esse versículo do ponto espiritual, do ponto de vista espiritual. Mas existem segredos nas Escrituras que estão revelados no nosso próprio corpo. Aleluia a Deus. Tem segredos da palavra, revelados na palavra. Mas o Senhor Jesus deixou segredos no nosso corpo para revelar para nós. E esse é um deles. Então vamos lá. Nós temos a marca de Cristo no nosso sangue. E o Senhor diz assim para nós: se nós formos observar, o sangue é o maior símbolo na Bíblia que representa a vida, certo? O nosso sangue contém uma molécula chamada laminin, que é a proteína laminina. E essa proteína, ela tem um propósito no nosso sangue. Ela não está ali por acaso, ela tem um propósito. E sem esse laminin, as células do nosso corpo, elas não conseguiriam se juntar. E assim, o corpo humano, ele não teria condições de ter uma estrutura. Estão me entendendo? E por conta, se tivesse a falta dessa molécula, o nosso corpo não conseguiria se sustentar, ficar em pé. Ou seja, é essa proteína que garante para mim e para você a vida. Está captando? Está entendendo? Então essa molécula, ela é responsável por dar vida ao nosso corpo, por dar estrutura ao nosso corpo. Quando os cientistas estavam lá no microscópio observando essa proteína, eles descobriram uma coisa surpreendente. Olha só o formato dela. Põe lá, Regis, para nós. Que formato que é? O laminin tem uma estrutura idêntica ao formato da cruz. Sem ela, nós não ficamos de pé. Sem ela, não há estrutura para nós. Sem ela, não há vida para o ser humano. Essa estrutura, ela está lá, contida no nosso sangue, independente de raça, independente de que país a gente nasceu, de que região a gente veio. No mundo todo, todos têm no seu sangue essa proteína aqui, ó. Agora você consegue entender quando o Senhor Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida? É isso aqui, ó. Ele está colocando a marca dele ali. A cruz, o símbolo da salvação, está gravado na estrutura do meu e do seu sangue, que representa a vida. Amados, eu e você, nós somos formados pelo Criador de uma forma poderosa e maravilhosa. Por isso, eu digo para você, se anime, se levante, porque eu e você não fomos um acaso. Eu e você não somos um acidente. Eu e você fomos planejados com um propósito específico nessa terra. E para deixar isso bem claro para mim e para você, o Senhor deixou a assinatura dele lá no meu e no teu sangue. Aleluia. Que eu e você fomos criados por um propósito nessa terra. Isso não é coincidência. Isso é um sinal visível de que eu e você fomos projetados pelo melhor designer que tem nesse mundo, Senhor Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo. E Ele deixou marcas em mim e você em cada detalhe da criação. Então eu quero dizer para você, anima-te. Anima-te. Porque esse tempo que você possa estar passando de dificuldade é passageiro. E o Senhor diz assim para mim e para você nessa noite, que o que Ele tem para mim e para você é poderoso. Essa é uma assinatura de Deus no meu e no seu sangue para dizer o quanto que eu e você somos importantes para Ele.
Ele colocou lá a marca. Esse é meu, essa é minha. Eu projetei, eu escolhi, eu formei. Glória a Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Como eu disse no começo, o inimigo ele tem aversão do sangue de Jesus. E como ele é nervosinho, ele quer fazer com que eu e você troque de marca. Como ele é sujo e ele não descansa, ele quer fazer com que eu e você troque de marca. Ele quer anular a marca do sangue de Jesus em mim e você. Ele quer colocar uma marca lá no final do tempo. Ele quer colocar uma marca em mim e você para nos impossibilitar de vivermos a vida eterna com o Senhor. Ele quer colocar em mim e você a marca do pecado. Ele quer colocar em mim e você a marca dele, que é peculiar dele. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor sempre nos ensina e nos alerta. O Senhor sempre nos alerta. O inimigo está ali, ó, buscando a quem possa tragar. Ele fica ali rugindo, rugindo. Mas se ele vê o sangue de Jesus em mim e você, ele tem que correr. Porque ele sabe que ele não pode fazer nada quando eu e você somos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Agora olha pro seu irmão e vê aí se ele está diferentinho. Você está conseguindo ver aí com os olhos da fé a marca do teu irmão? Você está conseguindo ver aí a marca de Cristo nele, o sangue de Jesus na vida dele? Amém. Essa é a palavra que o Senhor tinha para nós nessa noite, amém? Aplauda o Senhor recebendo o apóstolo Cristiano em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Fique em pé no seu lugar. Amados, se caso você tenha dúvida se você tem a marca ou não, é agora, é hora, hein? Não vai sair daqui sem, ó, o sangue passar no umbral aí da sua vida, hein? Ó, é isso mesmo, tem a marca da promessa, né, Julinho? Ah, o Julinho tá com a nossa lindeza lá, deixa ele lá. Viu? Não, filho, deixa ela quietinha. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Então ore ao Senhor. Fale para o Senhor, para Ele deixar esse sangue em você. O Senhor Jesus, Ele já verteu o sangue. Mas para que o sangue permaneça na minha e na sua vida, eu e você temos que fazer a nossa parte. Né? Então ore para que o sangue de Jesus esteja sempre sendo a sua marca. Quando o inimigo olhar para você e para mim, que ele possa ver o sangue de Jesus em nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui, Senhor, na sua presença, ó Pai. Deus eterno e Deus todo-poderoso, nós sabemos que no teu sangue há poder. E nós, Senhor Jesus querido, queremos, ó Pai, tudo aquilo que o seu sangue possa e já garantiu para nós lá na cruz do Calvário. Nós queremos ser purificados, nós queremos ser resgatados, nós queremos ser perdoados, nós queremos ter a paz que o teu sangue pode nos dar. Nós queremos, Senhor Jesus querido, ter a vida eterna, a salvação, a mudança e a transformação. Por isso eu te peço, Senhor, que o teu sangue esteja sempre vivo em nós. Que, Senhor Jesus querido, as circunstâncias difíceis, os problemas, as astutas ciladas do inimigo, as afrontas, Senhor, que enfrentamos, os medos, as perseguições, não apague de nós o sangue de Jesus. Que, Senhor Jesus, o Senhor possa trazer através do teu sangue para nós também o fortalecimento e a cura da nossa mente,
que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, porque o teu sangue foi vertido. Que amor é esse? Que amor é esse? O Senhor começou a derramar o seu sangue lá, já quando foi chicoteado, quando a coroa foi colocada na sua cabeça, lá quando ele foi torturado, o seu sangue já verteu lá, e depois o sangue foi vertido por toda Jerusalém, até chegar lá no Gólgota. E na cruz o sangue continuou sendo vertido, derramado por amor de mim e de você, a ponto de, quando recebeu ali a lança do seu lado, verteu sangue e água. Mas o sangue de Jesus não foi em vão. O sangue de Jesus nos trouxe bênçãos que precisamos valorizar. E o poder do sangue de Jesus veio ainda ser mais intensificado com a ressurreição de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor. Agradeça a Ele. Agradeça o teu Deus, o teu Senhor. Glória a Deus. Literalmente o sangue de Jesus tem poder. Falou, amados. Vamos entregar nossa vida a esse Jesus? Diga comigo, Senhor Jesus. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Escreva meu nome no livro da vida. Me lave com Teu sangue. Me purifique os pecados. E Senhor, move sobre a minha vida, para que eu possa ter livre acesso ao Teu trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E nesse momento, rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios da minha vida, da minha família. Eu os amarro do maior ao menor e ordeno: bota em retirada, para nunca mais voltar, porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus é bom. O sangue de Jesus é poderoso. Guarda essa palavra no seu coração. Compartilhe essa palavra. Você que também está assistindo, compartilhe essa palavra, porque o poder do sangue nos aproxima, né? Do nosso Senhor. Deus te abençoe.